Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo Fala pra bem? mim o seu nome. Meu nome é Tainara Kerner. Ok. Tainara, é, fala um pouquinho como que foi sua chegada aqui na sessão de mentoria. O que trouxe você aqui a fazer a sessão de mentoria e fala pra mim qual que foi a sua experiência no primeiro diagnóstico. O que me trouxe aqui foi porque eu ficava meio que me procrastinando, né? Querendo achar problema em tudo. Então, a mente meio bagunçada, sem um direcionamento. E é isso que me trouxe aqui, para me procurar um direcionamento, algo que abrisse a minha mente, né? Como abriu hoje, né? Fala um pouquinho pra mim da sua primeira sessão de diagnóstico, onde foi feita a análise de perfil comportamental. Qual foi essa sessão que você saiu daqui? Parecia que você já me conhecia, né? Porque tudo que você ia falando, eu pensei, não, só pode que ele me conhece, não tem base. Porque pelo diagnóstico, né, que você deu, né, na primeira sessão, eu fiquei assim, gente, é isso mesmo, né? Você já ia falando, você faz isso, aquilo, certo? Eu, sim, é assim, desse jeito mesmo, né? Então, é algo extremamente incrível. Você se emocionou na primeira Sim, sessão? muito, porque me passou um filme na cabeça, né? Era como se eu tivesse um ombro para chorar mesmo ali, né? Alguém que realmente me ouvisse, me entendesse. Ok. E fala um pouquinho então, de forma resumida, como era a sua vida antes da sessão. Muita procrastinação, sem uma pessoa que não dava muito passo, né? Medo, incerteza se ia dar certo, se não ia, e principalmente o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam falar, né? Eu tentando controlar aquilo que eu não consigo controlar, né? Aquilo que não está no meu controle, e eu ficava tentando procurar a solução, mas assim, era uma coisa extremamente. Eu precisava de uma ajuda mesmo. Ajuda mais a minha mente, né? A mente realmente bagunçada. Se você pudesse falar da sua vida espiritual antes e depois da mentoria, qual que é a diferença? Muita, muita diferença mesmo. Não tinha muita rotina, né? Conhecia assim, o básico, mas não tinha aquela intimidade. A intimidade que eu acredito que todo mundo precisaria ter, precisa ter. É uma intimidade de ter um diálogo, é uma conversa mesmo com Deus, né? É o diálogo, a rotina de leituras, num todo. Então, eu não tinha isso, né? Era, igual eu já falei, bem bagunçado. E tudo isso, uma coisa vai levando a outra, né? Tudo está interligado. Então, eu precisaria de uma ajuda em todas as áreas da minha vida. Ok. Como que era a sua vida emocional antes da mentoria e depois da mentoria? Sim, antes era É até, é até assim, incrível falar porque não tinha nem como falar que era uma vida controlada, era tudo bagunçado. É uma coisa que antes era muita questão de o que os outros vão pensar, igual eu já falei, né? Uma coisa que eu tinha que precisar, precisava muito da aprovação de pessoas, né? E hoje entender que eu não preciso de aprovação de pessoas, né? Entender que tem um Deus que me guarda, me rege, me governa. Então, viver o propósito dele, o propósito que ele tem para mim, né? Isso faz com que as coisas fluam muito melhor, bem melhor. A gente consegue viver uma vida mais leve, sem precisar de aprovação de outras pessoas e tudo mais. Hoje você acha que depois da mentoria você é uma pessoa de mais fé? Muito, muito mais fé. E eu falo num todo. Fé no casamento, fé na criação de um filho, fé no meu dia a dia, fé nas coisas que às vezes não tá no nosso controle, mas entender que Deus está. Como que era o seu comportamento ou o seu jeito de lidar com o seu filho antes da mentoria e depois da mentoria? Antes eu imaginava ser uma coisa, né? E depois eu vi que era realmente bem diferente. Viver algo mais leve, né? Entender que às vezes ele não precisa de nada grande, extraordinário, só ele estar ali com ele, né? Ser presente, ouvir ele, entender ele. Isso aí faz toda a diferença. E mudou muito. Mudou porque eu ficava pensando, eu tenho que fazer isso pro Martim, aquilo. E às vezes é só estar ali do lado dele, conversar com ele, ouvir ele principalmente, deixar que ele seja realmente uma criança, né? Então estar com ele naquela fase, no processo dele estar se adaptando com as coisas do mundo, com os nãos, é muito comum, né? Então a mentoria me ajudou muito, porque
pelo meu filho, às vezes, não conseguir ouvir um não, eu ficava frustrada com a frustração dele. Então, entender que eu consigo me controlar é muito mais fácil de lidar com uma criança. Então, a gente se controlar, e a mentoria me ajudou muito, muito mesmo. Fala pra mim sobre as primeiras sessões. Você chorava muito, não chorava? E como é que foi sair dessas primeiras sessões chorando e as próximas sessões já mais alegre, mais sorridente? Fala pra mim dessa mulher que chegou na primeira sessão e dessa última mulher que tá saindo hoje. Ah, sim. Sim, eu chorava muito, tá? Muito mesmo. Era aquela coisa, ai, Deide, aconteceu isso, eu tô morrendo. Ai, meu Deus do céu. Aquela pessoa melancólica que ficava resmungando, reclamando. Ai, aconteceu isso e aquilo. Então, assim, isso me levava ao choro, às vezes, de uma coisa que me frustrava. E a mulher que tá saindo hoje é uma mulher mais firme, posicionada, bem mais posicionada, né? Tem um direcionamento, um foco, sabe que tudo é um processo, entender que existe esse processo, existem as fases, então me faz ser uma mulher muito mais forte, muito mais determinada e me enxergar aquilo que eu realmente quero e não focar no problema, naquelas coisas melancólicas que só arrastam a gente para trás. Então, com certeza, está saindo uma outra mulher, bem melhor. Com relação ao método Deide das sessões, de toda a sessão você tem uma ferramenta para aplicação prática diária e essa ferramenta ajudar você no seu dia a dia. O que você tem a falar sobre isso? Como você já explicou, né? A cada sessão você passava ferramentas, exercícios para casa, né? Exercícios para semana. Então, aqui na mentoria a gente teria esse tempo frente a frente com você. Em casa é o que realmente não vamos ver o que acontece, né? Vamos pôr em prática tudo aquilo que você ensinou aqui. Então, você dá uma passa todos os exercícios para casa, a gente faz, e quando faz, aquilo vai virando uma rotina. Quando os caos da vida, da semana, do dia a dia vão acontecendo, a gente lê a pasta, entende que é um processo, então faz ficar muito mais leve. Esses exercícios para casa, eu acredito que foi essencial, é muito necessário. É como se desse um up na vida da gente, né? É como se a gente não esquecesse. E levar isso pro resto da vida agora, olhar sempre a pasta, né? Dar uma estudada e manter a rotina é essencial, é muito bom. No seu processo de mentoria, você teve a oportunidade de passar junto com o seu esposo, ou seja, ele também fez outras sessões? Sim, ele fez, né? Nós temos empresas, né, no nome, então ele governa muita coisa, né? Comanda muita coisa, então ele precisaria nessa parte, e também fez pessoal, né, para lidar com outras pessoas, para lidar com funcionários, e eu também fiz para mim mesmo, né, até para ser o apoio dele, né, ser o suporte dele, né. Então entender isso é muito bom, porque um vai ajudando o outro, nós estudamos juntos, tinha dias que ele ia para um quarto ler os exercícios dele, eu ia para o outro. Então, cada um no seu cantinho estudando, e quando saía, colocava em prática juntos tudo aquilo que a gente aprendeu. Você viu diferença do seu esposo antes e depois da mentoria? Muita, muita mesmo. Outro homem. Michel é um homem maravilhoso, é um homem muito... eu falo que ele era para ser meu mesmo, porque ele é um homem muito bom para mim, calmo, extremamente inteligente. E depois da mentoria, ele dobrou, assim, um homem muito pé no chão, sabe? Muito cabeça. Um esposo presente, um pai presente, nunca ausente. Isso num todo. Escuta, fala, sabe ouvir, né? Não só escutar, mas ele sabe ouvir, ele acolhe. Isso traz pra gente segurança, porque eu sei, né, que ele é o cabeça da casa e é assim que deve ser. As coisas fluem melhor quando a gente entende isso. Não se rebaixando, nada disso. Nós estamos na mesma direção. Mas entender que ele é o cabeça da casa, isso faz as coisas fluírem muito melhor. E o Michel hoje é outra pessoa, outro marido, outro patrão, outro pai, extremamente diferente. Muito bom. Você indicaria para outras pessoas a mentoria do Deide França? Com certeza. Não só indicaria, como já indiquei, né? Já indiquei para várias pessoas onde eu moro. Muitas pessoas me perguntam, a cada sessão a gente tira a foto, né? Eles sempre, um e outro, perguntam, o que é isso que você está fazendo? É bom? Como que funciona? Aí eu explico, passo o processo, né? E falo que, assim, só façam.
isso dá um solavanco na vida da gente que a gente não tem nem noção. A gente acha que é só lá conversar, tal. Não. É algo que vai muito além, né? Aqui o princípio, a base de tudo é Deus, que é o que me deixou assim mais apaixonada por isso tudo, né? Por entender que Ele é o que governa o mundo, que nos governa, Ele nos criou. Então, estar ligado a esse princípio faz a coisa fluir muito melhor. A gente entender que Deus está no controle, no comando de tudo. E o Deide aponta muito para esse lado, né? E a gente finalizando, valeu o investimento que você fez na mentoria? Ela se pagou no final da mentoria? Com certeza, se pagou muito, né? E eu falo que se tivesse muito mais sessões, a gente fecharia o pacote com muito mais sessões. Que pena que acaba, mas a gente vai levar agora os exercícios para casa, para o dia a dia. Mas também tem as sessões, né, que a gente pode estar fazendo mais a cada 2 meses, né? Para dar aquele up. Mas sem sombra de dúvidas, ela se pagou. Com certeza, isso é um investimento para nossa alma, para nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento com o filho, com o pai, com tudo. Então, não tem nada... É valioso, na verdade. É uma coisa que não tem nem o que dizer, é valioso. Só façam. Se você pudesse definir em uma frase e uma palavra a mentoria, qual seria? Acredito que é gratidão, porque me ajudou muito. E em tudo mesmo, como esposa, como mãe, como filha de um Deus. E é gratidão mesmo. Porque a Tainara que está saindo aqui hoje não é a mesma que chegou no primeiro dia. Não é. É uma Tainara muito mais forte, muito mais pé no chão.